Deixa eu te apresentar um dinamarquês chamado Martin Lindstrom. Ele passa mais de 300 dias por ano viajando pelo mundo todo e investigando pequenas pistas do comportamento humano. Ele acredita que é assim que se constroem grandes negócios, e ele chama essas pistas de Small Data. Calma, não desligue, você está no lugar certo. Essa é a temporada 2 do Resumo Cast, que está apenas começando. E há um tempo atrás eu descobri que negócios eram feitos por dados. Então, negócios data-driven são o que vão funcionar. E a partir de agora, na segunda temporada do Resumo Cast, eu, Gustavo Carriconde, terei a ajuda de especialistas e experts que são pesquisadores, cientistas, os próprios autores dos livros ou até mesmo empreendedores que possuem grande conhecimento e aplicam na prática as ideias dos livros apresentados, como é o caso de André Lima de Mello, o head de vendas de uma empresa de tecnologia chamada It-Works. Essa empresa que eu estou trabalhando, ela nunca teve um processo de vendas bem estruturado. E aí, por conta de dados mesmo, de análise de small data, a gente conseguiu desenhar um processo efetivo onde a gente reduz custo e consegue ter uma efetividade de vendas muito boa. Então, algo que tem bastante relação com o que a gente vai conversar aqui é um processo comercial data-driven, entendendo os dados, entendendo o comportamento dos nossos leads e dos nossos consumidores, e a gente consegue desenhar um processo bastante assertivo. Isso é o que eu faço. E é isso que irá acontecer, não só nesse episódio, mas em toda a segunda temporada do Resumo Cast. Eu e a equipe que estou montando iremos trazer para você as melhores ideias dos mais relevantes livros de negócios, com a ajuda de diversos entrevistados que estão por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, achou que as surpresas acabaram? Pera aí que tem mais. Para me ajudar nessa nova temporada, eu trouxe a jornalista Renata Libérica, que vai contribuir com a produção e co-apresentação dos episódios. E assim como eu e toda a equipe do Resumo Cast, a Renata também está comprometida em empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E vocês irão conhecer ela agora! Olá, eu sou Renata Libérica, jornalista, radialista e mentora em comunicação, e agradeço pela honra de fazer parte do seu dia a dia a partir de hoje, aqui no Resumo Cast. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade única de compartilhar e aprender com essa tribo tão diferenciada de empreendedores que é o Resumo Cast. Eu faço questão de enfatizar o meu respeito e minha profunda admiração pelo João Cristofolini, que durante meses da minha vida me inspirou, motivou e expandiu meu mindset juntamente com você, Gustavo. Pois é, foi assim que eu vim parar aqui, através de um e-mail onde eu agradeci o imenso valor que o canal vinha agregando na minha carreira. Mas ser empreendedor, como já foi compartilhado aqui em vários programas, exige de fato muita coragem. E o João, como empreendedor nato que é, resolveu focar toda a sua força realizadora no seu projeto que vem sendo aí um grande sucesso. E eu, o Gustavo e com certeza você que vem acompanhando esse canal, desejamos com toda a nossa intensidade a sua vitória, João. Que você continue inspirando muito mais pessoas com seus conhecimentos e principalmente com o seu exemplo. E agora vamos ao que interessa. Lembra daquele primeiro cara que eu apresentei lá no início? O Martin Lindstrom é o autor do best-sellers Small Data. Ele inicia o livro propondo que você pense em um mapa mundi. O planeta Terra parece gigantesco, mas os seres humanos, as pessoas, elas vivem suas vidas em pequenas localidades. E é lá que elas adquirem uma percepção de mundo que irá influenciar nos seus hábitos e comportamentos.
É uma espécie de GPS comportamental que utilizamos para navegar pela nossa vida. É isso que define se caminhamos pelo lado direito ou esquerdo da rua, se escovamos os dentes em movimentos laterais ou circulares, se chegamos atrasados para compromissos, se somos pontuais ou se chegamos adiantados. Acredite, em cada pequena localidade as pessoas fazem coisas de forma diferente. E eu, por ter tido uma carreira na aviação durante quase 20 anos da minha vida, pude visitar diversos lugares e conhecer essas diferenças na prática. E elas não são detectadas por câmeras ou algoritmos de inteligência artificial. Esses dados são invisíveis até mesmo ao monitoramento que ocorre nos sites que visitamos na internet. Esses dados são small data e eles requerem um observador humano. Mas como trazer esse assunto para o empreendedorismo? Bom, já falamos diversas vezes, e esse assunto aparece muito nos livros, que empreender é resolver problemas. E quem consegue decifrar as nuances de pequenos comportamentos humanos irá entender melhor os problemas das pessoas e estará mais capacitado para resolvê-los. Olha esse exemplo que traz o André sobre uma startup do Brasil que está utilizando Small Data. O varejo está sendo reinventado por causa do Small Data. Estava vendo tem uma startup aqui de São Paulo que eles desenvolveram sensores e assim, grandes grupos, Carrefour, Pão de Açúcar, esses caras, eles são clientes dessa startup, então eles têm setores e aí eles fazem análise do tipo, entraram tantas pessoas na loja, tantas pessoas que entraram nessa loja, por exemplo, uma loja de departamento, foram para o provador. Tantas pessoas que entraram no provador fecharam uma venda, converteram. Qual a taxa de conversão de cada parte da loja? Qual a taxa de conversão de cada peça de roupa? Isso é Small Data. E uma startup que está com 2 anos daqui de São Paulo está atendendo os grandes varejistas do Brasil com um negócio tão simples que são sensores para gerar Small Data para negócios físicos, né? Perceba bem que o André não falou que os computadores conseguem gerar o Small Data por conta própria. Os sensores auxiliam os seres humanos a interpretarem pequenos padrões de comportamento dentro das lojas. Até mesmo informações pequenas. Cada detalhe diz algo sobre você mesmo e a maneira como é a sua vida. As observações feitas pelo autor, desde conceitos de pontualidade, culinária, disposição dos elementos em um jardim, um quadro em determinado cômodo e não em outro, uma coleção particular e etc., isso são indícios de nossas identidades, que, querendo ou não, denunciam quem nós somos, no que acreditamos, o que faz sentido ou não para a gente. Essas informações geram diretrizes para que as empresas que criam bens de consumo possam desenvolver produtos para satisfazer uma necessidade ou um desejo das pessoas. O advento do touchscreen, por exemplo, dificultou a vida das pessoas com mais de 40 anos, que estavam ali acostumadas a toques mais pesados, teclas, alavancas. Em contrapartida, minha filha com 2 anos já usava a tela como especialista no assunto. Então essa evolução das teclas para o touch gerou vários efeitos. Eu não sei vocês, mas eu já não escrevo com a mesma dinâmica que antes. Escrever à mão é algo que está se perdendo. As mãos dos jovens estão cada vez mais fracas e com reentrâncias por conta de estar ali o tempo todo segurando o smartphone. E é claro que as empresas de bens de consumo, sempre atentas, já estão desenvolvendo tampas mais fáceis de serem abertas, portas de automóveis mais macias e gavetas que deslizam melhor. Definitivamente, acaso é uma palavra nula no mercado que desenvolve produtos de consumo. Os smartphones também diminuíram o tempo de espera, de expectativa, porque está tudo ali, fácil e no alcance, desde informação até interação com os outros. O autor chama essa geração de geração tomada ou adoletelas, por causa dessa dependência dos jovens de terem sempre os telefones ali à mão. A Small Data, que é a busca dessas pequenas informações, também possibilita descobrir a diferença entre a necessidade de um consumidor e a necessidade nacional, mas, em geral, as duas são intimamente ligadas. Ele explica também que o conceito de um novo negócio começa num desequilíbrio ou então num excesso ou escassez de algo, que tudo que hoje nós temos e nós interagimos pode ser reciclado,
ou seja, visto por uma nova ótica no futuro. Ele diz que a sua função é essa, descobrir esses pequenos dados para identificar o desejo que surge desse desequilíbrio. Voltando ao assunto de que as pessoas enviam sinais inconscientes, o autor fala que, na maioria das vezes, precisa subverter regras para conseguir entrar em real contato com as pessoas, que é essencial criar uma conexão com os nativos do país, com o ambiente, com a pessoa. Sem isso, fica impossível garimpar as informações determinantes. E o Martin, ele se define como um camaleão por natureza, porque ele se sente como se estivesse se transformando na pessoa com quem ele conversa durante aquele tempo. Ele usa a afinidade, a empatia para entender profundamente o outro. E isso é uma arte comportamental que pode ser desenvolvida por cada um de nós. Mas talvez mais ainda do que Small Data, um conceito que ouvimos falar muito hoje em dia é o Big Data. E esse episódio não estaria completo se não explicarmos a diferença. Por que Big Data tem sido tão glamorizado? Porque negócios que vão bem, negócios que prosperam, eles são orientados por dados. Dados são o insumo mais precioso de uma organização hoje. Então, Big Data, basicamente, ele é o processamento e análise de um conjunto enorme de dados. É basicamente isso. Aí a gente pode aprofundar, né, falando dos 5 Vs, né, que tem o Big Data, mas basicamente é a análise e o processamento de um conjunto enorme de dados, sejam eles estruturados ou não. Então, esses dados vêm de diversas fontes e aí a gente fala de uma análise e processamento quase em tempo real desses dados, e aí a gente fala de um volume de dados realmente expressivos e muito grande, tá? Basicamente, entrando na questão dos 5 Vs que se apoia o Big Data, que é volume, porque é um volume absurdo de dados, né? Estava lendo uma pesquisa que diz que até 2020 a gente já vai ter produzido 40 zettabytes. É um volume absurdo de dados. A maioria das pessoas que não sabe, 1 zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. Isso significa que a taxa de crescimento de dados está aumentando exponencialmente. E alguns cientistas acham que isso acarretará muitos problemas para a humanidade, pois não teremos mais espaço para armazenar todos esses dados, enquanto que outros, mais empreendedores, conseguem identificar oportunidades de desenvolvimento tecnológico nunca visto antes, como carros autônomos e a colonização de outros planetas. Mas vamos saber do André quais são os outros Vs do Big Data. Variedade, né, que 90% dos dados de um Big Data, eles não são estruturados. Então a gente tem dados um pouco, né, 10% estruturado, agora 90% não é estruturado. A gente fala de fotos, vídeos, som, tweets, e-mail e por aí vai. Então o Big Data ele tem essa capacidade de reunir todos esses dados de diversas fontes e fazer uma análise em tempo real. Só o Facebook gera sozinho por dia 100 teras de dados, todos os dias. Então é um volume absurdo. Velocidade, como eu falei, da questão do processamento, né? Uma vez que a geração desses dados é constante, é necessário que essa análise e esse processamento seja feito de maneira quase em tempo real. Por conta do Big Data, na China, uma pessoa foragida da polícia foi encontrada em um show por uma câmera de segurança, cara. E assim, aí o pesquisador, né, o cientista de dados, ele mostrou que esse dado, né, essa informação que esse cara era alguém procurado pela polícia, foi encontrado em 0,001 segundos. É absurdo, assim, a velocidade que o cara foi encontrado. Então é desse tipo de velocidade que a gente está falando em Big Data. Tem um outro ponto também que é o quarto V, né, que é o V de veracidade. Uma vez que a gente faz uma análise de um volume tão grande de dados, é importantíssimo, e eu diria imprescindível, a gente saber da veracidade desses dados.
se são válidos ou se não válidos, e se são atualizados também, né? A gente fala de veracidade, já pensa na questão de é um dado verdadeiro, é uma fake news, por exemplo, mas não é somente isso, né? Existem dados que eram verdade ontem que não são hoje, então o Big Data ele tem que analisar isso. E por fim, o valor, que como a gente abriu o episódio falando, os dados são o insumo mais importante de uma organização hoje em dia. Então, isso é o Big Data. Fala um pouco sobre o que é Small Data. Falando sobre Small Data. Small Data se trata de um volume de dados muito menor, geralmente estruturado, ele é muito bem estruturado e pode ser analisado a olho nu. Você não precisa de um cientista de dados para gerar insights olhando para o Small Data. E aí tem algumas diferenças que a gente pode falar. Primeiro, o volume. Segundo, a questão de serem dados estruturados no Small Data, né? Tem a questão de localização, né? Geralmente, Big Data, a gente está falando do armazenamento na nuvem. Small Data, ele pode estar armazenado no seu computador, no seu PC ou no servidor local, ou até na nuvem também, no seu CRM de vendas, por exemplo. Mas, para mim, a principal diferença entre Small Data e Big Data é a questão do propósito pelo qual aqueles dados foram gerados. Em Big Data são diversos dados gerados, e aí você analisa milhões de dados de milhões de fontes diferentes para procurar algum insight. No Small Data, a gente coleta dados com o propósito de gerar insights, é proposital essa questão. Martin Lindstrom, autor do livro, tem uma empresa de consultoria e ele é contratado pelas maiores marcas mundiais como Pepsi Cola, BMW e até a cerveja Devassa no Brasil para investigar diversos aspectos culturais em busca de small data que geralmente aumentam as vendas das empresas. Ele conta que o melhor observador é aquele que não conhece a cultura local. Nada melhor para falar sobre um brasileiro, por exemplo, do que um dinamarquês. Vamos ver um exemplo que ele cita no livro, onde ele conseguiu, com os seus olhos treinados e por ser um observador externo, a aumentar as vendas de uma empresa de cereal na Índia. A Índia é reconhecidamente um país colorido e vivo. O que as pessoas não sabem que Martin Lindstrom percebeu essa small data em suas observações foi que as cores também criavam um padrão de consumo entre os nativos da Índia. Ele conta que uma marca de cereal muito famosa na Índia estava perdendo vendas de maneira repentina. Foi isso que levou Martin ao país, e com suas observações, ele percebeu algumas small datas que explicavam essa queda nas vendas. Mas para compreender esses pequenos dados, ele precisou estudar também a relação entre sogras e noras na Índia, que para os ocidentais é bastante incomum. Na Índia, o relacionamento entre noras e sogras, mamji, palavra hindu que significa mãe honrada, é um tema muito importante. As sogras lá têm cada vez mais poder nos lares, o que é um reflexo do poder feminino da cultura desse país. Com as inovações da sociedade, essas relações algumas vezes se tornam ríspidas, gerando conflitos. Essas novidades, mulheres que trabalham, que usam roupas provocativas ou inapropriadas no conceito da sogra, ou que não seguem estritamente os ritos religiosos da casa do marido, acabam levando à violência em alguns casos. Em 2013, na penitenciária Tihar, em Delhi, uma ala era reservada só para sogras. Grande parte dessas sogras estavam presas por atacarem as suas noras em excessos de raiva. E esse poderio das sogras nos lares indianos nada mais é que uma reação das mulheres mais velhas, uma espécie de vingança do que aconteceu a elas quando jovens. De acordo com a tradição, essa relação é quase que servil, porque literal e simbolicamente a sogra é a proprietária e administradora do lar. É como se a nora é aquela que abre a porta da casa, enquanto a sogra é aquela que aguarda dentro. Então, para você ter uma noção, a nora só pode falar se for solicitada, e se falar, são poucas e limitadas palavras. O autor define essa relação como amor-ódio, mesmo nos lares que as sogras e as noras têm um bom relacionamento. Entrevistando noras e sogras, Martin teve que focar na sogra. Ele levava ela para a cozinha e tinha que deixar a sua assistente com a nora. As duas se colocavam como responsáveis pelas compras e pela cozinha da casa. Mas o autor percebeu que as especiarias mais usadas na cozinha
eram das cores das roupas das sogras. Os quartos das sogras também eram muito coloridos, enquanto o quarto das noras eram sempre aqueles das cores mais pálidas. Martin percebeu então que, na verdade, quem realmente mandava na cozinha eram as sogras. Portanto, para as sogras, o conceito do cereal natural era aquele com as cores das suas especiarias. Já para as noras, era o verde ou as cores mais sóbrias. Para satisfazer os dois lados, Martin agregou ao rótulo 2 conceitos, mantendo as cores mais vivas na altura do campo de visão das sogras, que possuíam menor estatura, e as cores mais neutras e com tons de verde na altura das noras. Finalmente, com essas alterações, o cereal voltou a vender como antes. Como todos os outros relatos do Martin no livro, esse também partiu da observação da small data. Pequenos dados observados, tabulados e que, aliado a outras informações coletadas, possibilitaram uma releitura, uma adequação com o intuito de aprimorar ou aumentar as vendas de um determinado produto. Mas na prática, Small Data também pode ser utilizado para aumentar as vendas de uma empresa utilizando os CRMs, por exemplo, que são os softwares que gerenciam as relações com os clientes e os diversos estágios das vendas. Sim, voltando para a minha área aqui, como eu uso em vendas essa questão, eu percebo o CRM que eu uso hoje aqui no negócio que eu trabalho, eles já estão se encaminhando para essa linha de small data, então de dashboards inteligentes, de análises inteligentes. Eu consigo, por exemplo, eu otimizei o nosso negócio aqui entendendo as nossas taxas de conversão. Eu entendi que por mês entram X leads, desses X leads eu converto 30% para reuniões, e dessas reuniões 20% eu converto em vendas. Então, analisando esses números tão simples, tão básicos, eu consigo ter um insight de, por exemplo, eu quero bater determinada meta. Quantos leads eu tenho que começar lá no início? Tenho que colocar a mais no início do processo. Então, eu consigo, basicamente, olhando para esses dados, olhando para esses números, aumentar o meu número de vendas, por exemplo, falando de uma aplicação numa área comercial, aumentar o meu número de vendas sem necessariamente melhorar o processo de vendas, simplesmente olhando para os dados. Algumas dicas, então, para quem quer implementar no seu empreendimento ou na empresa onde trabalha uma cultura de small data. Primeiro, você precisa ser assertivo na coleta de dados. Você precisa intencionalmente e propositalmente pegar esses dados e desenvolver uma cultura de olhar esses dados. Por exemplo, em vendas agora tem um movimento que o pessoal colocou um cargo que eles chamam de Sales Ops, que é uma pessoa que é bem data-driven, pega um engenheiro ou um menino que está estudando matemática e coloca sentado do lado de um vendedor e fala, cara, você vai olhar meu CRM comigo. E aí ele vai falar, quando vem tal nicho de negócio, você demora 3 semanas para fechar. Quando vem de determinado nicho, você fecha em 3 dias. Então é melhor você gastar a maior parte do seu esforço para esse nicho que fecha em 3 dias. Ou esse mesmo menino pode olhar e falar, mas esse aqui que você demora 3 semanas para fechar, você fecha um negócio que é 5 vezes maior. Então, essa conta a gente consegue aplicar e ter diversos aprendizados olhando para os dados. Mas eu acho que o fator determinante é desenvolver uma cultura de olhar para os dados, olhar para números, para dados, para informações. Cada vez mais fica óbvio que as empresas e as organizações e os empreendimentos que se destacam são aqueles que olham para os seus próprios números. São aqueles que se conectam com o seu cliente, com a sua persona. Então vamos conhecer um método que o autor apresenta no livro que irá facilitar ao empreendedor estar mais atento às pistas do Small Data. Teve uma questão em comum em todas as experiências relatadas no livro. Sempre algo estava faltando na vida daquelas pessoas. Um desejo normalmente inconsciente e não atendido. Identificando que desejo era esse, o autor diz que se aproximava daquela lacuna que precisava ser preenchida por um novo negócio, marca ou produto. Baseado em toda essa experiência, Lindstrom desenvolveu um método chamado 7 Cs.
coleta, comunicação, conexão, causalidade, compensação e conceito. Foi através desse método que o autor desenvolveu essa capacidade de estar atento e meio que dissecar o significado da Small Data. Nesse processo, o Martin assumiu a postura investigativa, nessa prática constante de deixar de lado a sua maneira de ver o mundo, que normalmente define e julga tudo o que vê, de acordo com a sua própria interpretação. Ficou claro que ele pratica o desapego das suas próprias ideias para poder mergulhar no mundo da outra pessoa. No livro, ele relata que notava se o caminho de investigação estava certo ou não de acordo com a própria linguagem corporal dos entrevistados. Isso demonstra o quê? Uma conexão profunda, um mergulho no mundo do outro. Fazendo um link com o nosso dia a dia, muitas vezes a gente diz que quer entender a outra pessoa, o que de fato ela precisa, mas o tempo inteiro nós colocamos a nossa visão de mundo nessa comunicação. E é aí que mora o problema. Se você não abre mão, mesmo que temporariamente, da sua forma de interpretar o mundo, fica difícil enxergar através dos olhos do outro. Porque existe todo um contexto ali por trás daquela pessoa para que ela tenha se tornado quem ela é. Como ele diz no livro, o contexto social, a história familiar e pessoal de cada um influencia diretamente no que ela pensa, sente e, consequentemente, nos seus hábitos. Cada um de nós, em nossos Small Data, temos evidências do que somos e também dos nossos desejos. E o autor expande a nossa visão para a capacidade de desenvolver essa habilidade, de detectar opções e possibilidades em nossas vidas, não apenas pela idade e experiência, mas principalmente quando escolhemos abrir as nossas mentes. Não é à toa que o autor se auto-intitula como um detetive de pequenos dados, um pesquisador do DNA emocional. Bem, muita coisa já foi falada sobre Small Data. E vimos também um método que facilita a coleta de Small Data. Mas por que é que então é tão difícil implementar na prática uma cultura que facilita um melhor entendimento sobre o seu próprio cliente? Eu percebo que muitas coisas que nos atrapalham no dia a dia dos negócios não são só nossas derrotas, mas são nossas vitórias. Como assim? É aquele famoso, não, deu certo até aqui. O seu Manuel da padaria falou, não, rapaz, tenho padaria há 40 anos, sempre deu certo. E eu nunca olhei para essas coisas de planilha, de números, de dados. Pelo fato de ter dado certo até aqui, não há uma predisposição em mudar. E a gente sabe, olhando para o futuro, que, infelizmente, negócios que não são orientados por dados têm seus dias contados. Eu acredito que essa dificuldade vem por conta de uma questão cultural mesmo. Principalmente o brasileiro, né, ele tem essa questão de não, eu resolvo, não, o jeitinho brasileiro, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui, cara. Eu tava conversando com um amigo que ele foi um amigo de igreja, assim, ele tá lá no Canadá, fazendo faculdade lá. No livro, na aula de ética, estava escrito assim no livro dele: a ética pode ser variada de acordo com a cultura de um local. Por exemplo, há no Brasil algo chamado jeitinho brasileiro, que se trata de uma desculpa para eles não serem éticos. Cara, que vergonha! Ele mandou print disso. Mas enfim, fecha aspas e vamos voltar aqui. O brasileiro tem muito essa questão da lábia, de deixa que eu desenrolo, deixa que eu resolvo, que eu improviso. Então, essa questão cultural pode ser um problema para esse processo orientado por dados. Te falando da minha experiência, eu trabalho com vendas. E eu comecei a trabalhar com vendas em uma época que, assim, vendedor ele tinha que usar abotoaduras da Montblanc e de Ferrari para as reuniões, porque era isso que fechava com lábia. E aí, em um momento que a gente falou o seguinte, você tem que... É processo, não é sua lábia, não é seu talento. É seguir um processo, é seguir uma metodologia. Muita gente tem muita dificuldade em virar essa chave, né? Então, eu acredito que a questão cultural é o maior impeditivo para um processo orientado a dados. Uma das características dos empreendedores é que eles são extremamente ansiosos, querem executar a todo custo, querem ver o dinheiro entrando, os clientes chegando, o seu produto ou serviço fazendo sucesso no mercado,
e aparecendo nas mídias, sendo reportagem de TVs, rádios. Mas essa ansiedade toda, ela pode atrapalhar no processo de coleta e entendimento do Small Data. Small Data é validação. Small Data é compreensão do problema. E a única forma de aperfeiçoar a sua solução, ou o seu produto, ou o seu serviço, é estabelecendo um looping de feedback, onde informações pequenas do mundo real que vêm de hábitos e comportamentos e opiniões das pessoas possam ajudá-lo a melhorar os seus produtos ou serviços. Esse é um erro clássico que, inclusive, vocês falam disso, pelo menos lá dos primeiros livros, no Resumo Cast, vocês sempre falam disso, dessa questão da validação das ideias, né? O empreendedor que cai no erro de confiar nas suas percepções. Não, eu acho que o mercado tem essa necessidade e com base no que eu acho, eu vou desenvolver uma solução sem validar, sem levar isso para o mercado, sem ir para a rua conversar. E esse ir para a rua conversar, basicamente a gente está falando de Small Data, né? Eu sim concordo contigo que esse é um dos maiores problemas, essa questão de você, por ansiedade, não, eu quero ver minha ideia validada, eu quero colocar aí, as pessoas vão gostar, ao invés de seguir o modelo de faz o MVP, valida esse processo, deixa o mercado criticar a sua solução e aprende com isso e depois lança uma versão ou muda ou vai ter que pivotar essa ideia. Mas eu acho que esse é um dos grandes problemas, principalmente para quem está começando, esse anseio de eu quero resultados rápidos e você acaba não validando a ideia. Eu acho que nos primeiros meses de qualquer startup ou qualquer empreendimento, a melhor bonificação, o melhor pagamento que você pode ter se chama aprendizado. Então você pega, todo aprendizado que você tem é ouro. Então você pega aquilo e esses aprendizados vão te fazer ter um negócio próspero e longínquo. Martin Lindstrom descreve no seu livro que recebeu um telefonema de um homem de negócios da Rússia. O homem dizia que queria lhe contratar para lançar um novo empreendimento e queria faturar $1 bilhão por ano. Quando perguntou qual era o negócio, o homem disse que essa decisão caberia ao próprio Martin. Alguns dias depois, o autor embarcava para um voo direto a Moscou e ele deu início a um trabalho de pesquisa e coleta de Small Data que resultou na criação da Man Magazine, o primeiro site de e-commerce da Rússia. Ele passou meses tirando fotos, fazendo vídeos, anotações. Ele pedia para passar uns dias nas casas das pessoas e anotava tudo. Foi assim que descobriu a importância e influência das mães nas famílias russas. Isso foi essencial para a criação desse negócio. Se você está pensando em começar um negócio, seja um negócio de $1 bilhão ou apenas tem uma ideia, e você fica dentro da sua casa, entre 4 paredes, planejando e escrevendo um plano de negócios com previsões para 10 anos, muito provavelmente isso é um sintoma de que você está ignorando o Small Data. Hipóteses precisam ser verificadas e validadas pelos empreendedores, fora das 4 paredes, no mundo real, que é o lugar onde a Small Data ocorre. Formulários de pesquisas com perguntas que induzem o entrevistado a respostas são ferramentas que mais iludem os empreendedores do que ajudam. Você acha que basta criar um aplicativo ou site e perguntar para um amigo ou um familiar se ele compraria o seu produto? Muita gente comete esse erro. E provavelmente o entrevistado irá dizer que sim, pois ele não quer afetar a relação que tem com você. Ele não quer lhe dar um feedback negativo. Para ele, vale mais a pena preservar essa relação do que falar honestamente sobre as suas objeções quanto ao valor que o seu produto lhe proporciona. Mas quando o entrevistado estiver sozinho, com o cartão de crédito deles nas mãos, prestes a fazer a compra, podem surgir alguns atritos
que nem mesmo ele levou em conta para responder o seu questionário. Os investigadores de Small Data não acreditam no que os entrevistados dizem que irão fazer. Eles acreditam nas observações feitas através de comportamentos espontâneos do dia a dia das pessoas. Se você gostou das novidades dessa segunda temporada, se prepare então para o próximo episódio. Tem muitas surpresas vindo por aí. Lembre-se de fortalecer também a sua mentalidade empreendedora, aprofundando seus conhecimentos lá no resumocast.com.br. E para garantir o conteúdo imperdível da próxima semana, já assina aí gratuitamente o podcast no seu celular. Assim o ResumoCast te acompanha onde você estiver. ResumoCast fica por aqui. Eu, Renata Libérica e Gustavo Carriconde te esperamos no próximo episódio. Até mais! Então, Gustavo, obrigado, cara, pela oportunidade de conversar sobre esse tema. Confesso que fiquei surpreso e extremamente grato e quero me colocar à disposição para quem quiser conversar sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema. O link do meu LinkedIn vai estar aí na descrição, né? E pode fazer contato comigo e vai ser um grande prazer a gente bater um papo. Agradeço então as pessoas que se envolveram de alguma forma para a produção desse que foi o primeiro episódio da segunda temporada do ResumoCast. Obrigado ao nosso entrevistado André Lima de Mello, a minha co-apresentadora Renata Libérica. Obrigado a Ana Paula Toppel, André Macan e Otoniel Nascimento. Um agradecimento também a todos os empreendedores que participam do ResumoCast Tribos. E agora eu quero deixar o maior agradecimento de todos. E eu quero reverenciar alguém que foi e continua sendo a essência principal e o motivo pelo qual o ResumoCast existe. Obrigado a você que nos escuta, empreendedor brasileiro, que apesar de todos os desafios, consegue nos acompanhar semanalmente e está comprometido com o seu crescimento e evolução. Na próxima segunda-feira iremos falar de startups e o livro do ResumoCast será O Estilo Startup, que é o segundo livro de Eric Ries, também conhecido no Brasil como Eric Ries, e que também é o autor do best-sellers Startup Enxuta. E para me ajudar a explorar as ideias desse grande livro, além de Renata Libérica, eu terei a ajuda de um entrevistado muito especial que participa já há algum tempo do ecossistema de startups brasileiro. Ele já foi fundador de startup, fundador de aceleradora para startups. Ele já foi legislador, é palestrante e também escreveu um livro sobre startups. E se você não conhece Felipe Matos, acompanhe o próximo episódio do ResumoCast, pois eu bati um papo fantástico com ele. Vamos entender qual que é o discurso de venda de um produto novo que a gente vai lançar no mercado. Se eu sou uma corporação, eu tenho que fazer algumas reuniões para convencer os meus gestores de que é necessário a gente fazer isso. Provavelmente eu vou contratar uma agência de pesquisa de mercado para me dar algumas informações sobre o público-alvo. Para fazer isso, eu tenho que primeiro aprovar um budget. Aí eu faço uma RFP, que é um Request for Proposals, aí para fazer uma seleção de uma empresa parceira para me ajudar. Escolho a empresa que vai me ajudar, isso vai para a área jurídica, depois vai para a área de compras, que negocia, aí vira contrato. Nisso aí já passaram uns 3, 4 meses. Uma startup faz um teste AB no Facebook e dá a resposta no dia seguinte. E não esqueça de ter mais coragem, assumir mais riscos e aceitar a culpa de tudo que acontece na sua vida. Um abraço e até semana que vem.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.